eu tenho essa frase num quadrinho no meu quarto, e essa frase vamos dizer assim, salvou minha vocação no seminário, né? E essa frase eu acho que é a frase da minha vida, sabe? Eu acho que ela é um pouquinho isso que a gente está dizendo aqui, né? A Madre Basileia um dia fez uma oração ao Senhor e ela transformou numa frase que ela, enfim, enviou para muitas pessoas. E a oração, né, o quadrinho que tem lá em casa diz assim: meu Pai, eu não te entendo, mas ainda assim confio no teu amor. Eu acho que esse é o segredo, essa é a medida para a gente lidar bem com planos e com a quebra dos nossos planos. Sonhos e com a frustração dos nossos sonhos. Porque o problema está justamente aí. Quando a gente sonha e vem alguma coisa que frustra aquilo. Ou então a gente faz planos e vem alguma coisa que vira aquilo do avesso, né? Quando a gente chega nesse ponto, a tendência da gente é se perder, porque a gente estava se preparando para uma coisa, a gente estava investindo tempo, energia, sei lá, numa coisa, e aí vem uma coisa, dá uma trombada na gente. Certo, pai, eu não estou entendendo. Não era o caminho que eu tinha ajeitado, né? Mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim e eu continuo confiando. A minha tarefa não é entender tudo, a minha tarefa é confiar sempre. Nos anos, eu acho que foi no iníciozinho dos anos 80, havia um padre lá em São Paulo, um padre que era muito conhecido como bom pregador, e ele fazia muito bem a muita gente, ele pregava para religiosos, para grupos de leigos, ele viajava o Brasil, e numa viagem que ele fazia no interior de São Paulo, o carro no qual ele estava foi acertado por um caminhão que veio na contramão. E esse padre ficou paralítico. E num primeiro momento, para ele aquilo foi muito duro, porque, como seria para qualquer pessoa, né? Acostumado a ir para onde queria, fazer tudo com independência, né? Ele viu, de repente, a necessidade de contar sempre com alguém, já não podia ir a tantos lugares, o ministério dele aparentemente encolheu, mas ele foi mexido por Deus, ele foi entendendo, não aqui, mas aqui, que aquilo dava início para ele numa nova etapa da sua vida com Deus, e ele chegou. Quando ele terminou esse primeiro processo de rearrumação interior, rearrumação dos planos, dos sonhos, ele escreveu um livro contando o testemunho dele, desse tempo que ele tinha vivido de rever os pensamentos, de refazer os planos. E o nome que ele deu para o livro foi Deus na Contramão. Ele podia ter chamado o livro de Caminhão na Contramão, né? Mas, na verdade, ele percebeu que não era só o caminhão que veio na contramão, né? Óbvio que Deus não queria que ele tivesse um acidente, não era plano de Deus, né? Foi permissão de Deus, mas não era o plano de Deus para que ele ficasse paralítico. Mas ele entendeu, olha, nem sempre Deus trabalha nas linhas retas que a gente planeja, né? Daqui, ali, pá! Às vezes as coisas fazem curvas, né? Mas, às vezes, a gente encontra Deus numa paulada que a vida nos dá na contramão. E há tantas pessoas que poderiam contar isso, né, dizer isso. Pessoas que viveram e experimentaram o seu melhor justo na hora do pior da vida. Dom Helder Câmara tinha uma frase que ele dizia, tão bonita, né? Há pessoas que são como a cana. Mesmo quando são trituradas, dão doçura. Que lindo. E há pessoas que só descobrem a doçura que tem justamente quando são trituradas, né? Vai entender. É a gente, né? Mas é um caminho incrível de transformação, de amadurecimento. É um grande desafio, né? Encontrar Deus na contramão, quando ele vem na contramão. Né? Não quando ele está se comportando direitinho, né? Amar a Deus quando ele está se comportando direitinho é ótimo, né? Senhor, eu amo o Senhor, principalmente quando o Senhor faz tudo do jeito que eu quero. Mas amar o Senhor e reconhecê-lo e confiar nele, também quando ele está agindo em situações que são diferentes do que a gente gostaria, esse é o segredo. O mais lindo é que a gente vê isso no próprio Jesus, no Horto das Oliveiras, né, Padre Antônio? E eu estava querendo lembrar aquele versículo bíblico que eu sei que o senhor ama, que fala que Jesus
aprendeu no sofrimento, como é que é? Na carta aos Hebreus, né? Mesmo sendo filho, aprendeu a obediência, né, pelo sofrimento, e entre clamores e lágrimas, né, orou aquele que podia salvá-lo da morte e foi atendido. E foi atendido. Esse foi atendido é que para mim uma vez soou muito esquisito. Porque eu falei, não foi atendido não, ele morreu mesmo. Mas o Senhor me ensinou assim, olha, lê de novo. Ele clamou com lágrimas, com gemidos, aquele que podia livrá-lo, salvá-lo da morte, e foi atendido. Ele não foi atendido porque o Pai o impediu de passar pela morte. Ele foi atendido porque o Pai o fez passar e vencer a morte. Nem sempre Deus atende a gente tirando a cruz do caminho da gente. Às vezes Ele atende a gente fazendo a gente passar pela cruz e ir além dela. Perceber, descobrir que depois da cruz o caminho continua, né? A Olívia tem uma música, né, chamada Tudo Passa pela Cruz, né? E é verdade, tudo passa pela cruz. Os sonhos da gente, eles só se concretizam e eles só se emparelham com a vontade de Deus quando eles são sonhos crucificados. Enquanto os sonhos não passam pela cruz, ou eles são fantasias, ou eles são caprichos. Eu aprendi de muito cedo com o padre da minha paróquia de origem, Padre João, né? Ele dizia muito uma frase que aqui na Terra, todas as coisas de Deus são marcadas com o sinal da cruz. E é verdade. Algo em nós que não está crucificado não pode ser usado por Deus. Uma vez eu li um livro há pouco tempo atrás, que eu também gostei muito, eu não lembro nem o nome do livro, nem o nome do autor. Cabecinha ruim, né? Mas o autor dizia isso, olha, até os nossos dons têm que ser dons crucificados. Nossa, Padre Antônio. Porque senão eles não podem ser usados por Deus. Eles vão ser dons de vaidade, eles vão ser dons de orgulho, de prepotência. Quando os nossos dons são crucificados, a gente serve com humildade. A gente percebe que a gente pode até colaborar, mas que a gente não é importante, indispensável, aquelas coisas todas, né?